Olá! Educação, ciência e saúde dominaram as discussões no plenário da Câmara essa semana. Vamos começar com educação. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria o programa Internet Brasil, com o objetivo de garantir o acesso gratuito à internet em banda larga móvel, ou seja, por meio de telefone celular, aos alunos carentes da educação básica da rede pública de ensino. A MP já seguiu para análise do Senado e também beneficia alunos das escolas das comunidades indígenas e quilombolas e das escolas especiais sem fins lucrativos. O programa prevê a distribuição de chips, pacotes de dados e celulares. E, além dos alunos das escolas públicas, poderá atender também pessoas beneficiadas por programas sociais nas áreas de educação, saúde, segurança pública, agricultura, entre outros. Mas todos os beneficiados têm que pertencer às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. O relator acrescentou ainda 2 artigos que permitem a renovação de pedidos de concessão de serviços de radiodifusão feitos fora do prazo, que não constavam no texto original enviado pelo governo ao Congresso. A MP foi criticada em plenário por deputados de diversos partidos, que questionaram a inclusão do trecho relativo a serviços de radiodifusão e a eficácia do fornecimento de chips e celulares para alunos de escolas que muitas vezes não têm acesso à internet fixa de banda larga. De acordo com o censo escolar de 2020, quase 55 mil escolas do país, ou 40% do total, não têm acesso à internet banda larga. Mas os defensores do programa consideraram fundamental para a educação do país permitir que os alunos carentes possam acessar a banda larga pelo celular, já que o sinal chega a mais de 90% dos domicílios. Esse projeto possibilitará uma ferramenta importante que é a internet para a grande faixa de estudantes brasileiros de escola pública, em que contribuirá para a melhoria do processo ensino-aprendizado e que, com a nossa relatoria, inclui os indígenas, os quilombolas e alunos de escola especial. Então, nós precisamos votar esse projeto o mais rápido possível, no sentido de poder atender a essa grande fatia da população, que são estudantes de grupo familiar que estão no CAD Único. A maior parte desse programa ficou destinada à regulamentação do Ministério. O Ministério vai implementar o que ele quiser, quando ele quiser, como a gente já recebeu notícia de que o ministro vai começar entregando o chip. O que o sujeito vai fazer com o chip num lugar que não tem água encanada? O que o sujeito vai fazer 4G num lugar que não tem antena, que não tem sinal de celular? Isso não é política de educação, gente. O projeto não é bom, meus amigos. Ele não é bom. Nós aprovamos coisa melhor e foi vetado. Nós aprovamos o uso do FUST em 2020 para que tivesse a universalização do sinal de internet. Vamos continuar falando de educação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que autoriza o compartilhamento e a publicidade de dados e microdados do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes da educação básica, do ensino médio, da educação de jovens e adultos e do ensino superior, incluindo o Enem. O projeto foi apresentado pelos deputados Tiago Mitrô e Adriana Ventura esse ano, depois que o INEP, o responsável pelo Enem, tirou esses dados do ar sob a alegação de que a divulgação poderia permitir a identificação dos alunos, o que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com os deputados, sem os dados, os gestores da educação de todos os níveis, federal, estadual e municipal, não têm como avaliar o desempenho dos alunos e propor medidas para melhorar a qualidade do ensino. O projeto autoriza a divulgação dos dados da maneira como já vinha sendo feito durante 6 meses. Depois desse prazo, o INEP e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados têm que definir uma regra para garantir que os alunos participantes dos exames não possam ser identificados. A proposta, que já foi enviada para o Senado, foi aprovada por unanimidade e considerada fundamental para permitir avanços no sistema de educação do país. Quando o INEP tirou do ar dados do Enem, dados do censo escolar, a gente fica completamente no escuro, porque os dados são o farol, o que nos guia, a luz, para que possamos olhar com clareza a situação da educação no nosso país. E quando isso é tirado, usando como desculpa, e é uma desculpa, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a entrar num terreno muito perigoso. Acontece que os dados da educação são extremamente importantes, né? Sem dados a gente não faz política pública, sem dados o gestor público, o prefeito, o secretário não consegue entender em que pé que ele está na situação da educação e como melhorar na educação. E, naturalmente, sem dados, os pesquisadores do nosso país também não conseguem entender direito o que está se passando na educação brasileira. Esse projeto foi praticamente consensual no plenário, o que não foi o caso de outra proposta discutida por deputados e deputadas. O projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil.
O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais. O plenário aprovou o regime de urgência para a proposta, o que permite que ela seja votada a qualquer momento, mas isso aconteceu depois de muita discussão. O projeto cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, vinculado ao Ministério da Saúde. Prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos, como assistência integral em caso de danos e o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa. Mas esse fornecimento poderá ser interrompido depois de 5 anos se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde, o que provocou polêmica. Os defensores da proposta dizem que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. Para a oposição, o projeto reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Primeiro, ele limita o acesso dos pacientes, que são os pesquisados, e que hoje têm acesso ilimitado, por tempo ilimitado, ao medicamento, fruto da pesquisa. E esse projeto limita em 5 anos o acesso ao medicamento. Depois, a CONEP, que é o órgão hoje que regula a pesquisa, ele que é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, perde o seu papel. É importante que a gente olhe esse projeto com cautela, porque ele prejudica os pacientes. Esse projeto é muito importante para o Brasil. Nós podemos tratar gratuitamente milhões de brasileiros que serão os voluntários das pesquisas clínicas. E, através da sua condição de voluntário, receberão o medicamento, receberão o tratamento, vão ter a sua melhora de saúde, e aqueles que receberem o placebo, que são metade dos pesquisados, também têm o direito, depois de receber o medicamento, e poder usufruir de novas tecnologias. Ainda na área de saúde, o plenário também aprovou o projeto que torna abril o mês da conscientização da doença de Parkinson. O Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum no país, depois do Alzheimer, e atinge entre 300 e 500 mil pessoas. O objetivo da proposta é promover campanhas de esclarecimento voltadas para famílias e profissionais de saúde sobre os principais sintomas das doenças, além de outras ações voltadas para o diagnóstico precoce, a melhor maneira de garantir a qualidade de vida dos pacientes. O Parkinson causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Ainda não existe uma cura, mas tratamentos podem diminuir e até controlar os sintomas. Por isso, a ênfase na campanha de esclarecimento e no diagnóstico precoce. E quem diz isso é o autor do projeto, que sabe bem do que está falando. Eu fui detectado com Parkinson há 10 anos atrás, e o Parkinson é muito mais do que o tremor. O Parkinson é a dificuldade de se locomover, de falar, de levantar, de escovar o dente. As famílias, elas têm uma dificuldade de conviver com o portador do Parkinson. Eu acho que esse projeto ele vem para conscientizar as famílias de como conviver melhor, como aceitar melhor o portador de Parkinson, para preparar melhor o nosso corpo clínico para detectar precocemente a doença. O projeto que torna abril o mês da conscientização da doença de Parkinson seguiu para a análise do Senado. Esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá!